O que perturba seu coração hoje? Deus está te enviando esta mensagem para confortar e trazer esperança ao seu coração. Não deixe seu coração ficar perturbado. Confie em Deus com os cuidados de amanhã. Tudo vai dar certo para aqueles que confiam nele. Uma das minhas citações favoritas diz: fé não é saber o que o futuro reserva, mas quem é o dono do futuro. Um dos maiores fardos da vida é a preocupação de como será o nosso futuro. Quase todos, se não todos, carregam consigo o profundo desejo de escapar de qualquer evento desfavorável ou infeliz que possa acontecer. Às vezes estamos tão concentrados nessa busca que perdemos o que realmente significa viver no presente. Deixe-me fazer uma pergunta. Eu sei que não temos a capacidade de viajar no tempo, mas se tivesse como, você viajaria no tempo para o futuro ou para o passado? Que diferença você tentaria fazer se pudesse fazer isso? Acho que quando você pensa sobre isso, pode perceber que essas duas coisas são impossíveis de fazer, humanamente falando. No entanto, existe um chamado ancião dos dias, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é Deus. Ele é o único que pode consertar seu passado, seu presente e seu futuro. Veja, quando você olha para isso do ponto de vista humano, você pode ver que são os dias, noites, semanas, meses e anos que fazem o tempo. E o tempo é um muro entre você, seu passado e seu futuro. Ninguém tem controle do tempo, exceto Deus, porque é sua criação. Você pode usar o tempo com sabedoria ou desperdício, mas não pode apressá-lo ou pará-lo. Só Deus pode, porque é sua criação. Portanto, quando Davi chama Deus de socorro sempre presente na angústia, ele não estava apenas se referindo ao fato de que Deus está sempre presente quando chamamos, mas que ele é um ser sempre presente. Passado, presente e futuro estão todos presentes diante dele. Por quê? Porque não há dia nem noite para Deus. A Bíblia confirma isso sobre a cidade de Deus em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Também sabemos que o sol e a lua que definem o dia e a noite para nós são apenas elementos do nosso sistema solar. Existem luzes maiores em nossa galáxia, as estrelas no espaço. Davi também lançaria luz sobre a natureza atual de Deus em Salmos 121, capítulos 3 e 4. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. E no versículo 8 ele conclui: Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Que pai ou guarda tem a capacidade de cuidar de alguém por toda a vida? Que pessoa pode cuidar ativamente de outra para sempre sem adormecer? Absolutamente ninguém. Mas a Bíblia diz que o Senhor cuida do seu povo. Ele não se cansa nem precisa dormir. Ele não se aposenta. Ele está sempre cuidando dos seus. Quanto você acha que faria o coração de Deus sofrer ver você viver como se ele não existisse ou não pudesse fazer nada sobre a sua vida? Você não sabe que a razão pela qual Deus fez o homem limitado de muitas maneiras é para que dependamos dele? Você sabe que a razão pela qual você não pode ver ou ir para o futuro, exceto no tempo, é para que você possa confiar a ele o desconhecido? A humanidade não foi criada para ser independente de Deus, mas para depender dele. Deus deve ser sua fonte, sua esperança e sua vida. Fora de Deus não temos existência. Ela é a sua essência. Ele sabe que você tem necessidades. Ele está ciente de seus sonhos não realizados. Ele está ciente dos planos e expectativas em seu coração. E ele prometeu aperfeiçoar as coisas que dizem respeito a você, se você puder confiar nele em cada uma delas. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Algumas outras traduções chamam de todas as suas preocupações. Deus quer que você lance essas preocupações em seu coração. Os prazos, as expectativas e as ansiedades sobre o seu amanhã
nas mãos dele. Não assuma tudo sozinho. Você vai se desgastar. Ao tentar consertar o amanhã sem a ajuda de Deus, você perderá todas as oportunidades presentes que Ele coloca ao seu redor hoje. Jesus nos diz em Mateus 6 que Deus está muito ciente das necessidades de sua vida e que seus medos, preocupações ou ansiedades não podem fazer nenhuma diferença. Você não melhora se preocupando. Sua ansiedade afeta apenas você e não sua situação ou o objeto que te deixa ansioso. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ninguém jamais pagou dívidas, acertou prazos, escapou de ser expulso de casa ou de qualquer outra circunstância desfavorável por se preocupar ou ficar ansioso. Ainda estou para conhecer aquela pessoa que se preocupa tanto com seus problemas que, por causa das preocupações, os problemas simplesmente desaparecem. No entanto, tenho visto pessoas mudarem as trajetórias de suas vidas, introduzindo Deus em cena por meio da fé. Tenho visto pessoas mudarem as situações em suas vidas, deixando que Deus assuma o controle. Este é o maior testemunho do cristão. Salmos 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Não é que você seja inteligente o suficiente, forte o suficiente ou rico o suficiente, mas que Deus veio por você e Ele sempre o faz. Hoje Deus está dizendo, confie em mim os cuidados do seu amanhã, não se perturbe o seu coração, não se preocupe com o que o futuro reserva. Não se esqueça que Deus nunca lhe dirá para temer por um futuro que você confie em suas mãos. Eu amo como o apóstolo Paulo coloca isso em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. É por isso que estou sofrendo como estou. No entanto, isso não é motivo de vergonha, porque sei em quem tenho crido e estou convencido de que Ele é capaz de guardar o que lhe confiei até aquele dia. Você consegue ver isso? Pode parecer que você não sabe do que está falando. Pode parecer que você está confuso ou perdido. Pode até parecer que você se submeteu a uma vida de sofrimento. Porém, quando você confia a Deus o seu amanhã, Ele é capaz de guardá-lo até a hora certa. O futuro garantido é aquele confiado a Deus. Ouça, o que faz de você um cristão é que você acredita e confia no mistério da integridade de Deus. Isso significa que você está entre aqueles que escolheram andar pelo assim diz o Senhor, em vez de como você se sente ou pelas coisas que acontecem ao seu redor. Um grande pregador uma vez escreveu, não sou movido pelo que vejo, como me sinto ou pelo que o mundo diz, sou movido apenas pelo que acredito, e eu creio na palavra de Deus. Isso, meu amigo e minha amiga, é o resumo da vida fiel a qual você e eu fomos chamados. Mas você pode estar se perguntando, como faço isso? Como confio a Deus os cuidados do meu amanhã? É simples. Aqui estão 4 coisas a fazer em relação às preocupações com o seu amanhã.
Ore sobre os problemas que causam sua ansiedade. A Bíblia nos diz que, em vez de se preocupar ou ficar ansioso com o futuro, você não pode mudar ou fazer nada a respeito. Ore e entregue isso a Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por nada, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Faça uma lista, se puder, e certifique-se de contar a Deus sobre cada um de seus problemas e como eles afetam você. Ele está ciente, mas ainda quer que você fale com ele sobre isso. Você está construindo um relacionamento com ele por meio do tempo que passa em oração. Encontre a promessa de Deus relacionada ao assunto em mente e permaneça nela. Cada vez que se firma na palavra de Deus, você se firma na sua integridade. A palavra de Deus nunca falha com quem permanece nela sem vacilar. Lembre-se de que Pedro andou sobre as águas, não apenas porque Jesus estava lá, mas porque ele estava firme na palavra de Jesus. Vem, esta palavra o manteve acima do mar e suas ondas. Desenvolva o hábito de pesquisar a palavra de Deus. Existe uma palavra para cada situação em sua vida. Pode não ser mencionado explicitamente, mas pode ser relativo e conectado a você. Você pode se firmar nela e confiar que Deus a honrará em sua vida. Certifique-se de que suas confissões estejam alinhadas com o que você acredita que Deus diz sobre o seu amanhã. Uma das razões pelas quais Zacarias, o pai de João, foi silenciado até a cerimônia de nomeação de seu filho foi porque ele provavelmente teria usado sua boca para confessar dúvidas e assim anular o milagre do nascimento de João. Suas palavras são poderosas. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Portanto, você sempre terá o que disse. Se continuar falando sobre como seu amanhã será um dia ruim e nada de bom está no seu futuro, é isso que você terá. No entanto, quando diz grandes coisas e reivindica as promessas de Deus para o seu futuro, você entrará nele um dia. Mantenha seu coração aberto à orientação do Espírito Santo, evitando distrações ou qualquer coisa que possa enfraquecer sua fé. Ter um coração aberto à orientação do Espírito Santo te ajudará a saber quando Deus está se movendo e a estar pronto para se mover também. Não deixe que distrações, zombarias ou pressões de alguém ou de alguma coisa te façam desviar os olhos do Senhor. Mantenha-se focado e expectante. Ele virá por você. O que acontece quando você toma a decisão de confiar a Deus as preocupações do amanhã? Uma das muitas coisas que Deus faz por aqueles que confiam a Ele os cuidados do amanhã é que Ele enche seus corações de paz. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu manterás em perfeita paz aqueles cuja mente está firme, porque eles confiam em ti. Esta paz é um dom de Deus. Vem de um lugar de confiança em quem Deus é e no que Ele disse. Entre outras coisas, nada dá mais sentido ao presente do que a paz. Você nunca poderá viver verdadeiramente se perder a paz. Mas com ela, mesmo com pouco ou com sofrimento, você é completo. É hora de abraçar a paz que só Deus pode dar, trocando seus medos e ansiedades pela confiança de sua misericórdia e graça infalíveis. Confie em Deus, Ele nunca falha. Será que a vida sempre será do jeito que você quer? As coisas sempre acontecerão da maneira que você deseja que aconteçam? Quando elas não saem como planejado, como você reage? Como suas emoções definem a posição de sua fé? Querido cristão, quando Deus o criou, Ele o fez completo, um ser espiritual, com um coração, uma mente e um corpo. Você tem a capacidade de sentir, pensar e responder às coisas que acontecem ao seu redor. Essa habilidade é o que faz de você um ser vivo. Isso significa que você possui todas as características de vida necessárias para viver. Quando você está com dor, feliz, triste, excitado, faminto, com medo ou ansioso, há certos sentimentos e expressões que o acompanham. É a maneira do seu corpo lhe dizer que está ciente dessas coisas. Nossos sentimentos são a maneira de nossa alma nos dizer que reconhece e é afetada pelo que está acontecendo. É a maneira de nossa alma se identificar com algo ou alguém. Isso pode ser uma bênção e um problema para o Filho de Deus. Quando você se tornar mais consciente espiritualmente, aprenderá que Satanás tem uma maneira de entrar em tudo que Deus criou em nós e usá-lo contra nós.
Por exemplo, pense em desejos corporais como fome de comida, sede e até mesmo nosso desejo sexual. Tudo isso faz parte da criação de Deus. Eles são naturais e uma grande bênção. Você precisa comer, ou seu corpo se deteriorará e morrerá. Você precisa de água ou morrerá de desidratação. Os impulsos sexuais e o próprio sexo são experiências abençoadas que devem unir um casal legalmente casado em santa união por toda a vida. Você foi criado por Deus como um meio para cada parceiro expressar sua paixão e desfrutar da companhia um do outro à medida que crescem em seus laços. No entanto, você sabe como o diabo pode pegar cada uma dessas coisas e corrompê-las. Uma pessoa que se deixa levar pela fome pode se tornar um glutão ou até mesmo roubar. Algumas pessoas comem praticamente qualquer coisa quando surge o desejo, sem qualquer consideração por sua saúde ou como suas escolhas alimentares agora as afetarão amanhã. Então, alguns anos depois, algumas delas começam a sofrer por permitir que seus desejos direcionem suas ações. Também estamos cientes de como o inimigo construiu toda uma indústria em torno do sexo para prender mais e mais pessoas a uma vida de desejo desenfreado, sem levar em consideração como isso as afeta ou aquelas ao seu redor. Isso resultou em muitos lares desfeitos e famílias disfuncionais. Como eu disse antes, o diabo não criou nada. Tudo o que ele faz é pegar o que Deus já criou e corromper para destruir você. A Bíblia o chama de ladrão porque ele rouba. Ele pega o que Deus fez e transforma isso em algo corrupto para seus próprios desejos malignos. E qual é o objetivo dele? Roubar, matar e destruir. Minha mensagem para você hoje é simples. Por mais que Deus tenha criado você inteiro e feito da sua vida um ser com sentimentos e emoções, você não foi chamado para ser conduzido ou controlado por elas, mas pela fé. A Bíblia repete isso pelo menos 4 vezes para que vivamos pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Pois nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Mas que ninguém é justificado pela lei aos olhos de Deus é evidente, pois o justo viverá pela fé. E Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Ora, o justo viverá pela fé, mas se alguém recuar, minha alma não tem prazer nele. O restante da Bíblia demonstra isso de muitas maneiras. Um chamado para andar com Deus é um chamado para andar pela fé e não por emoções ou proezas mentais. Paulo, o apóstolo, resume isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pois vivemos pela fé, não pelo que vemos. Visão aqui se refere às emoções ou aos nossos sentidos naturais. Amado, se quer andar com Deus com sucesso e ter a experiência do sobrenatural em sua vida, você deve perceber que suas emoções não lhe farão bem nem trarão nada para você. As emoções são instáveis, elas são dependentes da situação. Observe qualquer um movido por suas emoções. Essas pessoas são instáveis. Elas estão em alta hoje e em baixa amanhã. A ciência pode chamar isso do nome que quiser, mas ainda não muda o fato de que é obra das emoções e uma limitação em sua fé. A fé é o cerne da vida cristã. É o ar que respiramos e o fundamento de nossa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não nasceu de novo porque está arrependido das coisas que fez no passado. Você nasce de novo quando coloca sua fé na obra consumada de Jesus no Calvário, declarando pela mesma fé que Jesus é o Senhor. Certa noite, quando Paulo e Silas foram milagrosamente salvos da prisão, o carcereiro os encontrou e perguntou como ele também poderia ser salvo. Ouça o que eles disseram em Atos capítulo 16, versículos 29 ao 31. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e caiu trêmulo diante de Paulo e Silas. Ele então os trouxe para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Fé em Deus é crer e receber o que Deus disse ou está dando como verdade e afirmar que é real para você.
Se quiser seguir suas emoções, pode começar a duvidar de sua salvação. Sabe por quê? Porque você não vai acordar todos os dias se sentindo cristão. Na verdade, pelo contrário, você pode acordar alguns dias se sentindo a pior pessoa do mundo. No entanto, a fé está baseada na convicção de que você crê em Jesus e está firme no que sua palavra diz sobre sua salvação. O diabo lutará contra você usando suas emoções. Na verdade, esta é uma das frentes de batalha mais ferozes na guerra cristã contra a carne. A luta contra a carne é mais uma luta de fé do que uma luta pelo controle. Existem muitas pessoas não salvas que dominaram o controle sobre sua carne por meio de diferentes rotinas e disciplinas. Mas o que torna os cristãos mais privilegiados do que elas é o fato de que os crentes têm fé em Cristo e, portanto, têm Cristo. Esta é a esperança dos crentes e sua maior confiança. O apóstolo Paulo escreve que a esperança da glória dos crentes é Cristo neles. Agora, quando o inimigo luta contra você com sentimentos de culpa por seu passado ou suas aflições, sentimentos de medo, ansiedade e outros ataques emocionais, você deve se lembrar de responder com fé. Lembre de que você é um ser de fé, nascido pela fé e sustentado por essa fé. Por exemplo, você não é chamado de santo porque alcançou a perfeição, mas porque por meio da obra consumada da redenção de Jesus Cristo e de sua fé nele, Deus o colocou na companhia dos santos que foram aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 24. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Portanto, diante do diabo, você pode lembrá-lo de que a palavra eterna de Deus declarou quem você é e onde você pertence entre os santos. E, portanto, não importa como você se sinta, a palavra de Deus tem o primeiro lugar. Às vezes você quer expressar como se sente: raiva, frustração, desânimo, desapontamento ou mágoa. No entanto, você deve se lembrar: não, sou um filho de Deus, uma pessoa de fé. Não vou responder de acordo com o que sinto agora. Não vou permitir que o diabo use minhas emoções como uma arma contra mim. Em vez disso, vou descobrir o que a palavra de Deus diz sobre a situação que está causando esse sentimento e me posicionar sobre ela. Quando você começa a pensar e falar assim, a Bíblia diz que você está se submetendo a Deus. A única pessoa que pode repreender o inimigo e fazê-lo fugir é aquele que se submete a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como você se sujeita a Deus? Aceitando a palavra dele como ela é, a verdade, e se submetendo, fazendo da palavra de Deus seu padrão, sua realidade, sua verdade e o fator mais importante em sua vida. Deus não nega que suas emoções são reais. A Bíblia diz que temos um sumo sacerdote em Jesus que entende como nos sentimos e que ele foi tentado, pressionado por todos os lados, assim como você e eu, tudo sem pecar. Nos ensina que através de Jesus temos um exemplo a seguir e vemos a possibilidade de viver uma vida de fé e não de sentimentos. Quando as emoções de medo o atacam, embora do ponto de vista natural seja normal ter medo, você deve se lembrar de que o inimigo usará isso contra você. Então o que você deve fazer? Ignore o barulho e a causa dessa explosão ou sentimento. Coloque-se em seu lugar secreto, à presença de Deus, e absorva o que ele diz sobre a situação. Ao fazer isso, você descobrirá que o medo começa a diminuir e em seu lugar surge uma nova confiança. Isso não se limita a sentimentos de medo, mas a todo o resto: raiva, fracasso, estresse, ansiedade, preocupação e até doença. Essa verdade deve se tornar sua arma na frente de batalha dos ataques emocionais. Quando você deixa a fé te guiar, ao invés de chorar por um relacionamento que não está dando certo, ao invés de pensar em vingar uma mágoa, ao invés de pensar em como você seria feliz se tivesse $1 milhão, ou ao invés de aceitar a desesperança por causa das notícias de uma pandemia, você se ajoelha, descobre o que a palavra de Deus diz e ora a Ele com ela.
A oração tem uma maneira muito eficaz de lidar com suas emoções. Ajuda você a derramar tudo diante de Deus e a substituí-las pela confiança na intervenção dele. Então, com fé, você sai amando e sorrindo junto com a pessoa que minutos atrás você queria dar um soco nela. Com fé, você sairá encorajando os outros quando antes eles ouviram você reclamando sobre o quão ruim a economia estava indo. Suas emoções nunca irão fortalecê-lo ou fazer com que você receba algo de Deus. Em vez disso, elas podem excluí-lo, mas a fé é a chave para receber de Deus. Acredite no que Deus disse, meu amigo e minha amiga. Você é um ser de fé. Deixe Ele te guiar e colocar suas emoções em ordem, e use o nome de Jesus para canalizar a compaixão de Deus no mundo. Não deixe o inimigo te usar e corromper ainda mais o mundo ou você. Eu declaro sobre você, pela fé, que você já tem isso agora. Tudo vai ficar ótimo. Nessa luta, com Deus ao seu lado, você vai acabar bem. Muitos anos atrás, Deus me pediu para ler e estudar a vida de Abraão conforme registrada no livro de Gênesis. Na época, eu não sabia o que Deus queria que eu visse ali. Com o tempo, entre muitas coisas, Ele estaria me revelando o segredo de viver uma vida onde Deus tenha liderança. A vida de Abraão é um grande exemplo e digno de emulação da realidade de que, se você deixar Deus conduzir sua vida, tudo se encaixará em seu devido lugar. Quero que marque esta data como o fim de ter tudo fora do lugar na sua vida. Seu relacionamento, saúde mental, fé, convicções de quem você é ou em que acreditar mais, carreira e assim por diante. Decida-se que você está prestes a aprender algo que o ajudará a buscar a Deus e fazer com que Ele o conduza ao seu destino perfeito. Ouça, querido cristão, onde você está agora é o menor lugar que você pode estar na vida. Você pode estar sentado aí agora me ouvindo e pensando, acho que eu descobri tudo sozinho. Mas no fundo, eu espero que você saiba e concorde que só pode se convencer de uma mentira por um tempo. Logo, a verdade sempre aparece. O mundo de hoje é uma prova de que muitas pessoas estão vivendo uma mentira. Fomos convencidos a mentir para nós mesmos sobre quase tudo, incluindo até mesmo nossa identidade biológica, infelizmente. Você precisa, porém, saber disso hoje, que Deus quer você com Ele. Ele quer ajudá-lo a se tornar tudo o que você deveria ser. Fora dele, não importa as alturas da vida que você possa escalar, você não pode escapar da solidão e do vazio que o espera lá. Você pode estar lutando para manter tudo em sua vida agora, tentando manter um status quo enquanto luta suas batalhas secretas, lutando para criar um futuro de paz e descanso para si mesmo e para aqueles de quem gosta, confuso sobre o que fazer consigo mesmo, especialmente quando parece que todos ao seu redor sabem o que estão fazendo, exceto você. Te trago uma boa notícia: se você deixar Deus te guiar, tudo mais em sua vida se encaixará. A vida de Abraão, como eu disse antes, é um exemplo perfeito. Abraão era como você e eu. Ele veio de uma nação de adoradores de ídolos. Ele não era um homem pobre. Ele tinha servos e algumas riquezas, mas tanto ele quanto seu pai, irmãos e suas famílias viajavam de uma terra para outra em busca de seu lugar no mundo. Gênesis capítulo 11, versículo 27 ao 32 diz: São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e o Harã. E o Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento. Em Ur dos Caldeus estava Tera, seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Tera, o pai de Abraão, era como um homem que viveu uma vida monótona. Seus filhos podem tê-lo visto mover-se para cima e para baixo no campo, simplesmente sobrevivendo e não vivendo por nada significativo. Se não fosse pelo encontro com Deus aos 75 anos de idade, Abraão provavelmente iria viver a vida como seu pai, mas Deus apareceu para ele. Isso soaria como muitos de nós hoje. Estamos experimentando coisas diferentes, tentando encontrar nosso lugar no mundo.
Essa é uma maneira perigosa de viver. Sabe por quê? Muitas pessoas não sobrevivem a isso. Embora não seja uma conversa que a maioria dos defensores de encontrar a si mesmo deseja ter, é a verdade. Algumas pessoas acabaram na prisão, em longas histórias de casamentos fracassados, falência financeira, vícios difíceis e outros lugares terríveis na vida, porque fomos ensinados a passar nossas vidas enquanto ignoramos os princípios estabelecidos para ela. Amado, você não viveu verdadeiramente se sua vida ainda não se alinhou com o plano mestre de Deus. Você poderia viver 100 anos, construir 1 milhão de casas, mas um dia olhará para trás no final e chamará tudo de vaidade, uma aquisição sem fim de nada. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 15: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma das coisas que Deus me disse enquanto eu estudava a vida do patriarca da fé, Abraão, foi que Deus deve guiá-lo se você deseja ter sucesso na jornada desta vida. Por causa de Abraão, comecei a ver a vida como uma jornada, assim como a dele. Comecei a ver a vida com base no quanto vivi por uma causa divina do que em quanta riqueza acumulei. Comecei a ver a riqueza como bênçãos adicionais de Deus e não a definição de minha essência como uma criação de sua intenção. Veja, enquanto Abraão viajava de uma cidade para outra, havia um desejo em sua terra por um Deus maior e diferente dos ídolos que ele havia sido criado para conhecer em seu país natal, Ur dos Caldeus. Seu pai e irmão morreram durante esse período de mudança para cá e para lá. Mas seu desejo sincero chamou a atenção de Deus e a Bíblia nos conta sobre a primeira aparição do Senhor a ele. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Observe que, embora Abraão estivesse viajando de um lugar para o outro, parece que, na realidade, ele ainda estava dentro dos limites da sua cultura, origem, família e tudo relacionado ao que ele estava tentando escapar. Você já se perguntou como a maioria das crianças acaba se parecendo com os pais que nunca quiseram ser? Um filho que vê o pai se embriagar e bater na mãe vai internalizar isso. Ele poderia odiar seu pai por isso, mas levantar a mão para bater em uma mulher se registraria em algum lugar de sua mente. Ele pode jurar nunca fazer isso, mas será preciso mais do que apenas desejo absoluto para impedi-lo de tomar uma atitude parecida. Naturalmente, se ele não aprender a se controlar e manter seu temperamento sob controle, um dia uma mulher o empurrará contra a parede e ele poderá se ver fazendo exatamente o que seu pai fez com sua mãe. Isso pode não ser verdade para todos, mas é verdade para a maioria. As chances são altas. A maioria das crianças sempre sai do lugar de onde vem, exceto que se abre para uma intervenção externa, interrompe esse ciclo e as liberta. Abraão havia saído de Ur dos Caldeus, mas segundo a declaração de Deus, é possível que, além da geografia física, Abraão estivesse espiritualmente ainda na terra de Ur, cumprindo as tradições da sua família. Assim, para que Deus começasse a aperfeiçoar as coisas que lhe diziam a respeito, a primeira coisa que lhe foi dito foi: saia desse ciclo. Tome isso como uma palavra de Deus para você hoje, sobre sua vida ou sua próxima decisão. Será que você está tomando essa decisão porque é o que Deus quer que você faça, ou você está prestes a se mudar porque é o que você está acostumado? Será que você está alimentando o seu estilo de vida atual porque é o conselho de Deus e o agrada, ou reflete as paixões de uma pessoa que honestamente deseja ser ouvida, amada, compreendida e encontrar seu lugar neste mundo? Até que diga a si mesmo a verdade de que o vazio em seu coração só pode ser preenchido por Deus, ele não poderá fazer muito por você. Por quê? Porque, ao contrário de Abraão, ainda não há espaço para ele aparecer para você. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este é um dos sinais de um cristão verdadeiro. É uma prova do envolvimento de Deus em sua vida. É a prova de que você submeteu sua vida a Ele para fazer o que lhe agrada. Isso não é uma coisa fácil de fazer pela vontade ou pelos sentidos humanos, mas é a melhor coisa a se fazer. É por isso que temos o Espírito de Deus dentro de nós. Deus deu o Espírito Santo para nos ajudar, não apenas nos instruindo, mas também nos capacitando com a graça de andar em obediência e alinhamento com Deus. O Espírito Santo é o Espírito da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo dentro de você como um templo. No livro 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20, diz:
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Cada vez que você decide orar, estudar a Bíblia, ficar longe do pecado e compartilhar sua fé ou uma palavra de encorajamento de Deus com alguém que precisa, você está honrando a Deus com seu corpo. Cada uma dessas coisas o exercita espiritualmente e o abre para ser guiado pelo Senhor nos assuntos de sua vida. Se você decide ser um cristão, está dizendo a Deus que acredita em seu plano para a sua vida e concorda que esse plano está fundamentado no cumprimento da vontade dele na terra. Veja bem, a vontade dele e não a sua. Ser um seguidor de Jesus Cristo significa concordar e aceitar o plano de Deus para você. Se conseguir entender isso, isso ajudará a ver por que você não deve simplesmente aceitar qualquer oferta de alguém ou de qualquer lugar. Isso ajudará a ver além da situação física das coisas. Você não entrará em pânico quando as coisas parecerem fora do lugar. Por quê? Porque você saberá que está no caminho certo na causa de Deus. Portanto, onde quer que Ele te leve, é o lugar certo para estar. Tudo o que Ele pede para você fazer é a coisa certa a fazer. E quem quer que Ele coloque em sua vida é a pessoa certa para você. Pode parecer complicado e difícil entender ou aceitar, mas é a melhor maneira de viver. Pois quando Deus o conduz, torna-se responsabilidade dele colocar tudo em sua vida no lugar. Então, não se preocupe se parece que você está seguindo as instruções de Deus e as coisas não estão indo bem agora. Com o tempo, tudo se encaixará. Continue confiando nele. No entanto, se você ainda não conhece a direção de Deus, busque e aceite. Vá a Ele em oração e esteja disposto a ser guiado. Ele está disposto a te ajudar e a te guiar. Silencie todo o barulho ao seu redor. Tire um tempo com Ele. Faça um jejum, se necessário. Estabeleça apenas um tempo entre você e Deus. Se conseguir manter isso por muito tempo, estará se abrindo em sua direção. Quando Deus te conduz, uma das coisas mais importantes que você terá é a paz interior. Você não será perturbado por como as coisas estão indo. Você ficará tranquilo sabendo que a batalha é dele e a vitória será sua. Fale com Deus hoje e peça a Ele para te guiar e veja sua casa, seus relacionamentos e seus negócios começarem a se encaixar nas posições corretas de segurança. Você acha que Deus não está interessado nos seus problemas? Será que talvez você chegou à conclusão de que esses problemas são maiores do que Deus e você está sozinho de um jeito ou de outro? Este vídeo é uma mensagem de Deus para você. Pode ter passado muito tempo desde a última vez que você viu Deus em sua vida. Você pode ter chorado por muito tempo. Você pode estar orando e parece que sua oração não passa do teto do seu quarto. Meu amigo e minha amiga, esta mensagem está aqui agora para te trazer a esperança. Deus ainda está no controle e Ele ouve o seu clamor. Há uma música do cantor Renato Suete chamada Eu Sou Contigo, que a letra diz: a quem livrei do abismo, dos lugares mais longínquos da terra, eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi. Não temas, porque não te rejeitei. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo, e te sustento com o meu poder. Não conheço os mares que estão diante de você ou o caos que está acontecendo em sua vida agora. No entanto, quero lembrá-lo do Deus a quem servimos. Isso é valioso porque, às vezes, facilmente, nos esquecemos de Deus porque estamos muito focados no que está diante de nós. Esquecemos daquele que está dentro de nós por causa dos que estão ao nosso redor. Disse que, embora você tenha 2 olhos, não pode olhar para 2 coisas em direções opostas ao mesmo tempo. Quando as lágrimas parecerem não ter fim e ficar difícil acreditar que Deus ouve qualquer coisa que você diz, ou se Ele tem algum plano para acabar com as crises em sua vida, lembre-se disso. Ele ainda está no controle. Ele está com você. Deus está enviando esta mensagem para lembrá-lo de que Ele te ouve e tem um plano para te ajudar. Ele virá por você. Ele nunca se atrasa. Não, nunca. Vou te contar algo sobre Deus. Ele é o Deus que faz de tudo para resgatar o seu povo, mesmo que tenha que abrir um caminho pelo mar. Para Ele, a morte não importa, pois Ele ressuscitou um homem que já estava enterrado há 4 dias.
Ele é o Deus que usou um pequeno pedaço de pão para alimentar 5.000 pessoas, sobrando alimento a ponto de terem suficiente para levar para casa. Ele é o Deus, é o começo e o fim ao mesmo tempo, caminhando com seu povo em todas as situações. Ele faz todas as coisas belas no tempo dele. Veja bem, não no seu tempo, mas no dele. Você deve começar a partir daqui, meu amigo e minha amiga. Lembre sempre do seu Deus e que Ele é seu Pai. Ele está no comando e ninguém pode mudar isso. Um dos maiores desserviços que você pode fazer por si mesmo é colocar Deus em um cronômetro. Algo como: Deus, preciso disso ou daquilo nas próximas 24 horas. Isso não é fé, meu amigo. Peço desculpas em nome de qualquer pessoa que possa ter lhe ensinado isso. A fé não é colocar Deus nos seus termos. Em vez disso, a fé é escolher arriscar tudo para reivindicar o que Deus está lhe dando, mas nos termos dele. Para você, andar na fé não é sobre o quando, mas sobre o resultado. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, falando sobre fé, diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé verdadeira diz: Deus, confio que o Senhor me ama e quer o melhor para mim. Isso é o que eu preciso na minha vida agora. Não quero focar nas opções que estão fora da tua vontade. Do ponto de vista natural, parece absurdo confiar em um Deus invisível para este milagre. Mas, Pai, estou escolhendo confiar em Ti para isso. Eu reivindico a promessa de Sua palavra sobre este problema e eu permaneço nisso, crendo que o Senhor vai me ajudar. Agora, Pai, não dou espaço para o medo ou preocupação em minha vida. Em vez disso, escolho sorrir, me alegrar e agradecer, pois estou certo de que o Senhor está comigo. Você notou que nessa pequena oração eu não disse nada sobre tempo? Alguém pode dizer: ok, e as situações de emergência que dependem do tempo? O que você faz sobre isso? Bem, a primeira coisa a considerar é esta. Você acredita que Deus tem olhos para ver que você está em uma emergência? Se sua resposta for sim, então apenas peça a intervenção dele na sua situação urgente e confie. A palavra-chave aqui é confiança. A confiança dá paz e descanso. Não é incrível como você pode estar em uma situação difícil, pegar o telefone e depois de ligar para o serviço de emergência, ter a certeza de que há uma unidade a caminho para ajudá-lo? Você se sente mais tranquilo, pois você acredita que o socorro virá exatamente como a operadora lhe disse. Claro, sabemos que os serviços de emergência podem até falhar, e mesmo assim, não deixamos de chamá-los. E se Deus nunca falha, por que deixaríamos de chamar por Ele? Damos muita confiança a humanos como nós, mas temos dificuldades para fazer o mesmo com Deus, nosso Criador, o Deus ilimitado. O diabo, de maneira enganosa, torna a nossa situação tão proeminente que confiar em Deus se torna um risco muito difícil de correr, quando na realidade deveria ser nossa primeira resposta a tudo. A Bíblia diz que o justo, aquele que recebeu a salvação de Cristo, viverá pela fé. Em outras palavras, ele viverá pela confiança em Deus, não pela confiança nos homens. O apóstolo Paulo escreveu novamente em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Meu amigo e minha amiga, o que está diante de você agora? As contas, a ameaça, o chefe irritante, as repetidas lutas contra o pecado, a crise conjugal, o outro divórcio a caminho, o laudo médico, seja lá o que for. Uma das causas mais rápidas de frustração e depressão é a preocupação. Preocupação com coisas que ainda vão acontecer em sua vida, preocupação com uma crise financeira interminável, preocupação com ciclos repetidos de fracassos. Uma ou todas essas preocupações são a principal causa das lágrimas de todas as pessoas na terra. Na profecia de Isaías, Deus falou de um tempo em que densas trevas e escuridão cobririam a terra por todo lugar. Um dos sintomas da escuridão é a tristeza. A depressão é um produto da tristeza. E o fato é que vivemos em uma época em que alguém pode estar nos estágios mais avançados da depressão e ninguém sequer fica sabendo disso. Uma pessoa pode ficar na frente da câmera todos os dias para o mundo inteiro ver,
Mas quando ninguém está olhando, lágrimas e soluços são tudo que resta a ela. A verdade é que a depressão é a doença da alma, e sendo assim, o único que pode curar isso é Deus. Davi também escreveu sobre esses momentos em sua própria vida. Pense nas coisas que ele teve que passar. Ele passou pela dor de perder seu melhor amigo Jonatas, de ver seu filho recém-nascido morrer, de ver seu filho mais velho, Amnon, estuprar a meia-irmã Tamar e ser assassinado pelo irmão dela, Absalão. O mesmo Absalão que mais tarde se voltaria contra seu pai Davi e iniciaria um golpe que tentaria tirar a vida do próprio pai. Salmos 69, versículos 1 ao 12, descreve um de seus momentos ruins nessas poucas palavras. Ó Deus, salva-me porque estou na água até o pescoço. Estou atolado num lamaçal muito fundo, não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e a correnteza quase me afoga. Estou rouco de tanto gritar por socorro e a minha garganta está ardendo. Os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Deus, venha me socorrer. Aqueles que sem motivo me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos contam mentiras a respeito de mim. Eles são fortes e querem me matar. Eles me forçam a devolver o que não roubei. Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus. Tu sabes como tenho sido tolo. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não deixes que aqueles que confiam em ti passem vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permitas que eu traga desgraça para aqueles que te adoram, pois é por causa do meu amor por ti que tenho suportado insultos e tenho passado vergonha. Sou como um estranho para os meus irmãos. Sou como um desconhecido para minha família. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Eu faço jejum e me humilho, e no entanto eles me insultam. Eu me visto de luto e eles riem de mim. Falam de mim nas praças, e os bêbados fazem versos a meu respeito. Pense nisso por um momento. O homem segundo o coração de Deus também lutou contra a depressão? Veja, na maioria das vezes, quando olhamos para a Bíblia, pensamos que as pessoas eram imunes às coisas com as quais você luta em sua vida diária. Mas isso não é verdade. Essas pessoas também sofreram crises, ordens judiciais, injustiças patrimoniais, infidelidade no casamento e muito mais. De fato, a Bíblia se refere a essas pessoas como pessoas que da fraqueza foram feitas fortes. Cada personagem da Bíblia que se tornou um testemunho é destacado porque escolheu acreditar em algo que não gostamos de ouvir diante de nossas próprias lutas. Deus está no controle. Depois de todos os seus clamores, veja como Davi terminou suas orações no mesmo Salmo 69, versículos 29 a 36. Eu estou sofrendo desesperado. Ó Deus, levanta-me e salva-me. Louvarei a Deus como uma canção. Anunciarei com gratidão a sua grandeza. Isso será mais agradável a Deus, o Senhor, do que oferecer em sacrifício um touro crescido. Quando os que são perseguidos virem isso, ficarão contentes, e os que adoram a Deus ficarão animados. Pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. Louvem a Deus, ó céu e terra, ó mares e todas as criaturas que estão neles. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo as cidades de Judá. O seu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Os descendentes dos servos de Deus herdarão essa terra, e aqueles que o amam viverão ali. Estas, meu amigo, são as palavras de alguém que escolheu correr o risco de entregar sua situação a Deus e confiar, sabendo que Ele ouviu e o conduzirá com segurança através de seu desafio. Não importa o quão difícil a sua situação possa estar agora. Não importa o que você parece estar perdendo agora. Não importa o que esteja ameaçando a sua paz agora. Você já falou com Deus sobre isso? Se sim, então deixe que Ele cuide disso. Ele sabe mais do que você. Ele sabe o que é melhor. Deixe Ele agir na sua situação, orando e se firmando na promessa dEle para você. Faça como Davi e diga a Deus que Ele é a sua única chance e que você está disposto a confiar tudo nele. Faça isso e veja Deus entrar em ação. Você está crendo em Deus para algo e na hora certa tudo vai dar certo.
Ele aperfeiçoará tudo o que for necessário para trazer alegria à sua vida. Tudo o que Ele quer é a sua confiança na capacidade dele de agir. Confie, amigo. Confie, amiga. Suas lágrimas não são derramadas à toa. Suas orações não estão perdidas. Deus está te ouvindo agora e Ele virá por você. Fique firme, não ceda. Se perseverar o suficiente, você verá o milagre de Deus na sua vida. Creia nisso. Não desista. Você já se sentiu perdido no período de espera? Quer saber quando Deus trará a pessoa certa para a sua vida? Você não está sozinho. Pode ser desafiador confiar no tempo de Deus, mas a Bíblia nos lembra que seus caminhos são mais elevados que os nossos e seus pensamentos não são nossos pensamentos. Na verdade, diz em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Mas não tema, Deus é o melhor escritor de histórias de sucesso e tem um plano único para você. Às vezes Ele pode transformar inimigos em pessoas amadas, ou consertar relacionamentos rompidos que pensávamos serem irreparáveis. Então, como você pode confiar que Deus o levará ao seu futuro cônjuge? Começa por ter fé nele e estar aberto à sua orientação. Muitas vezes Deus fala conosco através da oração, sua palavra e através de outras pessoas em nossas vidas. Quando entregamos nossos planos a Ele, Ele pode nos levar à pessoa certa em seu tempo perfeito. Mas e se você sentir que perdeu sua chance? Lembre-se, Deus é um Deus que perdoa e Ele pode redimir qualquer situação. Confie que o plano dele para a sua vida ainda está em andamento e que Ele pode tirar algo de bom de qualquer circunstância. Então mantenha a fé e confie que Deus tem um propósito para o seu período de espera. Deixe Ele te guiar e no devido tempo Ele te levará até a pessoa que Ele escolheu para você. Às vezes o período de espera é necessário para crescimento, cura e preparação. Quando Deus está levando você a se casar com alguém, pode ser através de uma amizade ou por meio de seus amigos em comum. Algumas pessoas acreditam que é tudo uma questão de acaso ou destino. No entanto, como cristãos, sabemos que nossas vidas estão nas mãos de Deus e Ele sabe o que é melhor para nós. E Deus pode usar sua amizade com alguém para levá-lo ao seu futuro cônjuge. Começar como amigos permite que vocês se conheçam bem e é uma ótima base para construir um relacionamento duradouro. Quando você é amigo de alguém, não há pressão para impressioná-lo e você pode ser o seu verdadeiro eu. Você pode não sentir nenhuma atração no começo, mas tudo bem. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito. Agora, você pode estar pensando, mas e se meu futuro cônjuge não for meu amigo? Veja bem, Deus pode usar seus amigos para apresentá-lo à pessoa certa. Quem sabe, talvez um de seus amigos seja a chave para a sua vida sentimental. Então, como você pode saber se o amigo do seu amigo é a pessoa certa? Bem, isso pode acontecer naturalmente. E você pode começar a ser amigo dessa pessoa antes mesmo de perceber. Ou pode ser amor à primeira vista, e é um sentimento mútuo. No entanto, lembre-se de ir devagar e orar sobre isso. Deus sabe o que é melhor para nós e pode usar nossas amizades para nos conduzir ao nosso futuro cônjuge. Então vamos continuar a ser amigos genuínos de todos. E quem sabe um dia talvez encontraremos a pessoa certa. Como diz Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Deus está levando você a se casar com alguém, você saberá que está preparado para se casar antes mesmo que essa pessoa entre na situação. Isso mesmo. Deus não vai dizer para você se casar com alguém se você não estiver preparado para o casamento de maneira geral. Veja, antes que uma mulher e um homem possam formar esse relacionamento abençoado juntos,
Eles precisam primeiro possuir certas qualidades bíblicas como indivíduos. Isso significa que entrar em um relacionamento não mudará você instantaneamente. Em vez disso, irá expor onde você está atualmente em seu nível de maturidade. Mas não se preocupe, meu irmão e minha irmã em Cristo. Deus usará um relacionamento para fazer você crescer ao longo da jornada. Ele continuará a te amadurecer assim que você começar a namorar e até mesmo depois de se casar. No entanto, você é a mesma pessoa quando começa a namorar alguém. Você não fica automaticamente mais maduro espiritualmente só porque agora está em um relacionamento. É por isso que é tão importante permanecer em Cristo, assim como Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em um relacionamento com alguém não é o que causará fruto espiritual em sua vida. Somente permanecer em Cristo realizará isso. Portanto, antes de Deus levá-lo a se casar com alguém, Deus primeiro preparará seu coração para ser um marido ou uma esposa bem-sucedida no casamento, independentemente de quem seja seu cônjuge. E deixe-me dizer uma coisa: você estará melhor preparado para o seu futuro casamento se abraçar o seu tempo de espera com o Senhor. A sabedoria geralmente é forjada no fogo da espera. Pessoas impulsivas não são pessoas sábias. Ser apressado e frenético não é propício para ser paciente e pacífico. É por isso que é tão importante ser paciente e contente em Cristo enquanto espera. Lembre-se, há uma diferença entre esperar por uma bênção e esperar fielmente em Deus por suas bênçãos. Há também uma diferença entre esperar relutantemente e esperar pacientemente. Ser paciente significa que você quer algo que ainda não possui, mas também está contente em Cristo enquanto espera. Então confie no plano de Deus para a sua vida e saiba que Ele vai te preparar para todas as fases. Veja, Deus não nos chamou para ignorar os anseios em nossos corações. Em vez disso, Ele quer que encontremos nossa maior alegria nele, não importa o que façamos ou tenhamos na terra. Essa foi a mensagem de Paulo em Filipenses, onde ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo não estava dizendo que queria ser humilhado em vez de ter abundância, ou que preferia passar fome a ser bem alimentado. Seu ponto era que Cristo era sua alegria e satisfação final, não importa quais fossem suas circunstâncias. Ele disse: na verdade, tenho tudo como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Portanto, se você é um cristão solteiro que deseja um cônjuge abençoado, não pense que não deve ansiar por isso. Mas lembre-se, Deus quer que você encontre sua alegria nele, mesmo na espera. E se um dia você se casar, certifique-se de ter aprendido essa verdade primeiro, porque o casamento não é a fonte definitiva. O próprio Deus é a bênção suprema e a fonte de alegria. Esperar por um cônjuge pode ser difícil, mas vale a pena. Na espera, Deus mostrará a você o segredo mais importante que qualquer pessoa pode aprender, que somente Cristo é a fonte suprema de nossa alegria. Portanto, continue se alegrando no Senhor e confie que Ele tem grandes planos para a sua vida. Quando você não está distraído com um relacionamento, você tem mais tempo para se concentrar em seu relacionamento com Deus, e isso é motivo de gratidão. Agora, quando se trata de orar por seu futuro cônjuge, é importante lembrar que você não está apenas orando para que qualquer pessoa entre em sua vida. Você está orando para que a vontade de Deus seja feita e para que Ele traga a pessoa certa na hora certa. E a melhor maneira de fazer isso é ser específico em suas orações, estabelecendo as características que deseja que seu cônjuge possua. Mas tome cuidado para não ditar a Deus quem essa pessoa deve ser. Confie em seu tempo e em seu plano para a sua vida. Ele pode trazer alguém inesperado, como aconteceu com Ruth e Boaz. Se Ruth tivesse ficado trancada em casa, ela nunca teria conhecido Boaz. Portanto, siga sua vida e esteja aberto a tudo que Deus tem reservado para você. E lembre-se, quando Deus responder às suas orações e colocar a pessoa certa em sua vida, isso ficará claro para você. Você será capaz de ver as qualidades pelas quais tem orado naquela pessoa.
Portanto, continue orando, mantenha-se aberto e confie no plano de Deus para a sua vida. Quando Deus está te levando a se casar com alguém, Ele revelará isso a você de várias maneiras. Você já se pegou agarrado a apenas um sinal que acredita ser de Deus, indicando que deveria se casar com alguém? Talvez você tenha sonhado em se casar, ou alguém profetizou que você se casaria com uma determinada pessoa. Ou talvez você sinta que Deus falou com você durante seu tempo de oração e disse que você deveria se casar com aquela pessoa específica. Agora, é possível que todos esses sejam sinais de Deus, mas também é muito mais provável que não sejam. É essencial lembrar que Deus trabalha de maneiras misteriosas e nem sempre nos revela as coisas de uma maneira única e óbvia. Se você está buscando a orientação de Deus sobre com quem se casar, é crucial estar aberto para receber múltiplos sinais dele. Esses sinais podem vir na forma de um sentimento de paz em seu coração quando você está com essa pessoa, conselhos sábios de amigos ou familiares confiáveis ou uma série de eventos aparentemente aleatórios que apontam nessa direção. Portanto, não se apegue a apenas um sinal ou sentimento. Em vez disso, ore por discernimento e mantenha a mente e o coração abertos. Deus revelará seu plano para você em seu próprio tempo e à sua própria maneira, como ele diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quero dizer a você hoje que não existe algo como estar além da redenção quando se trata de nosso Deus. Mesmo no caso de casamentos que começam com o pé esquerdo, Deus pode mudar as coisas. Talvez seu casamento tenha começado em pecado ou com comportamento prejudicial, mas Deus tem o poder de transformar até mesmo os relacionamentos mais disfuncionais. Tudo o que você precisa fazer é convidá-lo e entregar sua vida a Ele. Você pode estar se perguntando por que precisa passar por toda essa dor e sofrimento sozinho. Mas deixe-me dizer que Deus tem um plano para você. Ele está te levando para um lugar melhor, um lugar de paz, alegria e amor. Você apenas tem que ser paciente e esperar por sua direção. Ele nunca te deixará e nem te abandonará. Lembre-se do que diz Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Confie nele e em seu plano para a sua vida. E saiba que mesmo com seus erros, você ainda pode ser redimido por sua incrível graça.